Ainda existem muitas tribos contatadas e não contatadas no mundo hoje. Elas não são atrasadas e primitivas, relíquias de um passado distante. Em vez disso, são nossos contemporâneos e uma parte essencial da diversidade da humanidade. Junte-se a nós enquanto olhamos para as tribos surpreendentes que foram descobertas e ainda existem hoje. Os Bropa. Existem aldeias isoladas a cerca de 130 quilômetros a nordeste de Kargil, no único vale fértil de Ladakh e Caxemira, habitadas por uma comunidade de pele clara, olhos verdes e azuis e excepcionalmente alta. Com suas características distintas e séculos de isolamento, há muitas perguntas sem resposta sobre suas origens. De acordo com a lenda, os Bropa da Índia são descendentes diretos das tropas de Alexandre, o Grande, que foram deixadas para trás quando ele abandonou sua missão nas margens do rio Indo em 326 a.C. Uma crença mais amplamente difundida é a de que eles são arianos puros, uma teoria difícil de comprovar devido à história recente. Seja verdadeira ou falsa, ambas as teorias parecem estar popularmente entrelaçadas e despertaram muito interesse na comunidade de cerca de 2.000 Bropa, bem como um aumento no influxo de turistas europeus nessas aldeias do Himalaia, desde que elas foram abertas para pessoas de fora há alguns anos. A tribo Surrey é um povo agrário que vive na zona oeste de Elmo, na região das nações, nacionalidades e povos do sul da Etiópia, assim como em partes do vizinho Sudão do Sul, a sudoeste da Etiópia. Há aproximadamente 34.000 Surrey, que seguem um sistema de crenças tradicionais que inclui uma divindade suprema conhecida como Otumu. O Okomuru age como um intermediário entre os humanos e Otumu, servindo como um ponto de contato com o deus do céu que traz chuva e fertilidade. Os Surrey não realizam serviços religiosos públicos dedicados a Tumi. Além disso, acredita-se que os ancestrais tenham poderes e influenciem a saúde e o destino das pessoas vivas. Os Surrey são um povo fascinante e resiliente. Os homens participam de lutas com cajados, uma arte marcial ritualística e esporte conhecido como Odonga, que tradicionalmente era usado pelos homens para impressionar as mulheres e encontrar uma esposa. Eles lutam vestindo roupas simples ou sujas, e os confrontos violentos frequentemente resultam em mortes. As mulheres membros da tribo têm discos de argila distintos inseridos em furos em seus lábios inferiores como parte de seus rituais, que são considerados sinais de beleza. À medida que o buraco é aumentado, os 2 dentes inferiores do disco são removidos. Quanto maior o tamanho do disco, mais vacas o pai da garota pode exigir como dote quando sua filha se casa. Em média, uma pessoa possui de 30 a 40 vacas, sendo necessário cerca de 60 vacas para dar à família da esposa como dote. Os Chuki são um grupo aborígene siberiano que vive no distrito autônomo de Chukotka, na região nordeste da Federação Russa. Tradicionalmente, os Chuki criavam renas na tundra e viviam em assentamentos costeiros no Mar de Bering e em outras costas polares. Originalmente, eram nômades que caçavam renas selvagens, mas com o tempo, eles se dividiram em 2 grupos. Os Shaoshu eram pastores nômades de renas, alguns dos quais montavam renas, enquanto outros não, além de colonos marítimos que se estabeleceram ao longo da costa e caçavam criaturas marinhas. Os pastores de renas costumavam passar uma quantidade significativa de tempo coletando ramos de salgueiro anão, a única fonte de lenha na tundra. Eles só iam à floresta em busca de abrigo e lenha durante os meses mais frios. As tarefas das mulheres incluem preparar alimentos, manter tendas, curtir peles e costurar roupas e calçados. Os Chuki costumavam viajar de trenós puxados por renas e cães, mas agora têm motos de neve e veículos todo-terreno, além de poderem voar de suas aldeias para acampamentos nômades de helicóptero, se necessário. A tuberculose matou metade dos Chuki nas décadas de 1980 e 1990. Atualmente, aproximadamente 16.000 Chuki vivem, principalmente, na península de Chukotka, que fica a apenas 55 milhas do Alasca. Alguns também vivem no distrito inferior de Kolyama da República de Yakutia e no distrito autônomo de Koryak, ao norte. Tribo Zulu chamam a si mesmos de o povo dos Celso e são o maior grupo étnico da África do Sul, com cerca de 10 milhões de residentes na província de KwaZulu-Natal. A língua Zulu,
também chamada de Zulu, é falada fluentemente por aproximadamente 10 milhões de pessoas. No século XIX, eles formaram um vasto reino liderado por Shaka. Após a morte de seu pai, Shaka assumiu a liderança do clã Zulu, que na época tinha apenas 1.500 pessoas. De 1816 a 1828, ele governou com um exército de 50.000 soldados que derrotaram outros clãs. Shaka desenvolveu inúmeras estratégias militares para derrotar seus inimigos, incluindo a invenção do azagai, uma lança curta de lâmina larga usada para perfurar, e a maneira letal de usá-la. Ele também abandonou suas sandálias de couro de vaca, que estavam prejudicando seus movimentos. Shaka se estabeleceu como um brilhante líder militar e logo se tornou uma ameaça para seu próprio clã. Ele enlouqueceu após a morte de sua mãe, Nandi, e massacrou centenas de Zulus durante seu período de luto. Os Zulus, como muitas outras culturas, acreditam que a vida não termina com a morte, mas continua no mundo espiritual. A morte é vista como uma conexão mais profunda entre uma pessoa e toda a criação. Todo membro da tribo Zulu que morre deve ser enterrado de acordo com a tradição. Se isso não for feito corretamente, o falecido pode se tornar um espírito errante. Como parte de um ritual, um animal é sacrificado e pertences pessoais do falecido são enterrados com ele para ajudá-lo em sua jornada. Tribo Cairo. Os Cairos são conhecidos por sua atenção à aparência e têm rituais extraordinários de pintura corporal e facial, nos quais se pintam com ocre colorido, giz branco, mineral amarelo e outros recursos naturais. O conteúdo dos desenhos varia de linhas simples e formas a motivos animais e impressões de mãos. Os homens usam argila para criar penteados e adereços elaborados que representam status, beleza e coragem. A escarificação é comum tanto em homens quanto em mulheres, por razões simbólicas e estéticas. A tribo Cairo cultiva sorgo, milho, feijão e abóboras, entre outros cultivos. O sorgo é um alimento básico que é cozido com leite ou água e fermentado para fazer cerveja local para cerimônias. Os Cairo tradicionalmente praticavam a agricultura de várzea, fertilizando suas colheitas com sedimentos deixados pelas águas das monções para gerar eletricidade. O governo etíope construiu uma represa no rio Omo, causando interrupção no modo de vida da tribo e forçando tribos a montante a se deslocarem. A tribo Cairo é uma das muitas que contribuem para a beleza, diversidade e atratividade cultural da África. Tribo Ximbu. Também conhecida como a tribo dos esqueletos, pinta seus corpos para parecerem esqueletos, com o objetivo de incutir medo em seus inimigos. Você pode ver como isso se parece na nossa miniatura. Eles fazem um trabalho bastante convincente de parecer assustadores. Os Ximbu vivem nos vales de Ximbu, Gorok e Vagui nas montanhosas terras altas centrais da Papua Nova Guiné. As tribos Ximbu são conhecidas por seus enormes ornamentos de cabeça feitos de penas de ave do paraíso, algumas das quais chegam a ter 1 metro de comprimento. Os dançarinos esqueletos dos Ximbu também são uma presença marcante. Segundo sua tradição, o traje baseado em esqueletos foi criado para assustar outras tribos com a ideia de morte e fantasmas, instilando medo nas tribos da Papua Nova Guiné. O objetivo era convencer os inimigos de que eles eram sobrenaturais e possuíam poderes de outro mundo. É uma experiência incrível vê-los em festivais ou em suas aldeias nativas, mas também é interessante observar a tribo misturando tradições antigas e novas. Não é incomum vê-los aplicando maquiagem com espelhos de mão enquanto fumam um cigarro. No entanto, isso os torna extremamente acessíveis, com o grupo disposto a posar para fotos com turistas ou em posições de batalha. Ver as tribos da Papua Nova Guiné é uma das experiências mais incríveis que se pode ter, com o homem esqueleto sendo um dos destaques. Os Merci. De acordo com o Censo Nacional de 2000, existem 7.500 Merci, dos quais 448 vivem em áreas urbanas, cercadas por montanhas entre o rio Omo e seu afluente, o Rio de Mago. A Casa dos Merci é uma das regiões mais isoladas do país. Devido ao clima, eles se deslocam 2 vezes por ano entre os meses de inverno e verão. Eles criam gado e cultivam alimentos ao longo das margens do rio Omo.
O duelo cerimonial, uma forma de violência ritualizada masculina, é uma atividade altamente valorizada e popular entre os homens Mercy, especialmente os solteiros, e um marcador-chave da identidade Mercy. A vida para os Mercy frequentemente é árdua e às vezes perigosa, mas eles aprenderam a viver bem e têm muito tempo para relaxar, conversar, ouvir música e fofocar. Os homens praticam uma leve escarificação nos ombros depois de matar um inimigo e raspam padrões geométricos em suas cabeças durante danças e cerimônias. Eles adornam literalmente todas as partes do corpo com tinta branca de giz. Jovens homens não casados praticam lutas com cajados em grupo, usando cajados carregados no topo de postes, enquanto as moças esperam ao lado da arena e decidem entre elas qual delas pedirá sua mão em casamento. Quando uma jovem Mercy atinge a idade de 15 ou 16 anos, um furo é feito em seu lábio inferior para que ela possa usar um disco labial. Quanto maior o disco labial que ela tolerar, mais gado seu dote trará para o pai dela. Assim como qualquer outra tribo étnica no Vale Inferior, os homens Mercy devem passar por um teste antes de se casarem. Um homem Mercy recebe uma estaca chamada Odongal e deve enfrentar um oponente. Os homens então lutam, batendo um no outro com os cajados. O primeiro lutador a se render perde, e o vencedor é levado por um grupo de mulheres para determinar com quem ele se casará. Parece ser tudo diversão e jogos na nação Mercy. Os Hadza são um povo caçador-coletor contemporâneo do norte da Tanzânia, com aproximadamente 1.300 membros na tribo. Eles são considerados uma das últimas tribos caçadoras-coletoras da África. Sua terra nativa inclui o Vale de Ayazi e as colinas circundantes. Os Hadza continuam sendo um importante foco de estudo para antropólogos, pois representam uma ligação moderna com modos de existência e sobrevivência humanos que a maioria da humanidade abandonou. Os Hadza vivem como uma sociedade caçadora-coletora, não possuem animais domesticados e não cultivam ou armazenam sua própria comida. Eles sobrevivem caçando com arcos e flechas feitos à mão e coletando plantas comestíveis. Sua dieta é principalmente baseada em plantas, mas também inclui carne, gordura e mel. Eles constroem abrigos temporários com grama seca e galhos e têm poucas posses. Os Hadza se comunicam em Hadza, uma língua única que inclui sons de clique e estalos, bem como sons mais familiares. Os Hadza têm vivido em seu ambiente atual, que faz fronteira com as planícies do Serengeti, desde os primeiros dias como um grupo distinto. De acordo com sua própria história, que preservam através da tradição oral, isso está próximo de onde viveram um dos primeiros hominídeos, o Homo habilis, há cerca de 1,9 milhão de anos. Os Hadza são geneticamente uma das linhagens mais antigas dos seres humanos modernos. Seu modo de vida atual está ameaçado por assentamentos modernos e práticas agrícolas. Nos últimos 50 anos, eles perderam entre 75% e 95% de suas terras. Os Moshi-a-Tetema são uma tribo da Amazônia brasileira e um dos 3 grupos indígenas Yanomami que vivem em uma reserva de florestas tropicais densas e montanhas no norte do Brasil e sul da Venezuela. As imagens que você vê neste vídeo foram capturadas com lentes de zoom poderosas a 1 km de distância no ar, permitindo que todos finalmente tenham um vislumbre da vida diária dessa tribo. A tribo exibe uma cultura da Idade da Pedra com suas ferramentas e armas simples, como clubes, lanças e arcos. Os homens cobrem seus corpos com tinta vermelha extraída de sementes da árvore anato. As cabanas de abrigo são feitas de folhas e cercadas por jardins de mandioca, bananas e mamão. Esta é uma tribo simples vivendo uma vida simples. Os Tuareg, também conhecidos como Tamasha, são um povo que vive nas regiões norte-africanas do Saara. A palavra Tuareg é uma palavra árabe que significa o abandonado por Deus. Eles são conhecidos como o Imorrai, que se traduz como homens livres. Ninguém sabe as origens exatas dos Tuareg, de onde vieram ou quando chegaram ao Saara. Os Tuareg têm suas próprias línguas, como o Tamashek, e têm seu próprio sistema de escrita conhecido como o Tifinagh, que se acredita ter raízes antigas líbias. O número exato de Tuareg é desconhecido, mas as estimativas variam de 300 mil a 1 milhão.
O véu índigo usado pelos homens, mas não pelas mulheres, é a característica mais distintiva dos Tuareg, dando origem ao apelido popular de Homem Azul do Saara. Os homens começam a usar véus por volta dos 25 anos de idade. Embora a maioria dos Tuareg agora pratique o Islã, especificamente a seita Maliki do Islã, que surgiu dos ensinamentos do grande profeta El-Majili no início do século XVI, eles não são considerados árabes. Eles mantiveram muitas tradições pré-islâmicas vivas e não aderem estritamente a muitos rituais islâmicos. As mulheres têm muita liberdade entre os Tuareg e estão envolvidas nas decisões familiares e tribais. Tanto o sobrenome quanto a herança são transmitidos pela linha materna. A tribo Batak é indígena das florestas do norte de Palawan, nas Filipinas Ocidentais. Eles dependem de uma mistura diversificada de agricultura, caça, coleta e pesca. Os Batak são um povo negrito, não devem ser confundidos com os Batikir da Malásia Peninsular, um povo caçador-coletor, ou os Batak indonésios do norte de Sumatra, que são mais populares e etnicamente diversos. Acredita-se que os Batak tenham descendido da primeira onda de populações humanas a cruzar as pontes de terra que conectam as ilhas Filipinas ao continente asiático, o que ocorreu até 50 mil anos atrás. Os esquemas de conservação, como a proibição governamental da agricultura itinerante e a designação de áreas protegidas em suas terras ancestrais, representam uma ameaça para os Batak. Atualmente, existem menos de 300 Batak, em comparação com aproximadamente 700 em 1900. A caça furtiva, o desmatamento e a exposição a doenças são todas ameaças graves. A grave desnutrição tornou-se mais suscetíveis a doenças como malária, sarampo e tuberculose. Eles também têm uma alta taxa de mortalidade infantil e baixa taxa de natalidade devido à pequena população Batak. Jovens frequentemente são forçados a se casar fora da tribo. Quando o governo local proibiu os métodos de agricultura dos Batak em 1994, os campos de arroz despencaram, e a tribo enfrentou a extinção. Eles não tiveram escolha a não ser coletar e vender mais produtos da floresta, o que resultou na depressão geral de recursos vitais. Os problemas dos Batak não são novos, um grande número de colonos chegou à região depois que a primeira estrada foi construída em Batak em 1956. Eles foram forçados a abandonar seus assentamentos em terras baixas e se realocar nas colinas menos férteis. Para proteger suas terras e modo de vida, o governo das Filipinas aprovou a Lei dos Direitos dos Povos Indígenas em 1997. No entanto, devido à falta de vontade política e aos requisitos difíceis da lei, muito pouco dela é posta em prática.